Nossa próxima aula é essa pergunta: se sentir confortável em uma situação é progresso? Eu vou tomar a liberdade de fazer uma pequena alteração nessa pergunta e eu vou te perguntar o que é progresso? Como eu mensuro se eu estou progredindo? Como eu sei que o que eu estou sendo e fazendo a cada momento é progresso? Se você é brasileiro e está assistindo essa aula, você vai lembrar da frasezinha que tem no meio da nossa bandeira que diz assim: ordem e progresso. E se você fizer uma análise da cultura brasileira, você vai perceber que o brasileiro tem uma dificuldade muito grande com a ordem e tem um probleminha também em reconhecer o progresso. Eu costumo dizer que os brasileiros são inteligentíssimos. Nós temos alguns brasileiros que são referências e um brasileiro que eu admiro muito é o Miguel Nicoleles. Mas nós temos uma questão muito séria, pessoal, que é não reconhecermos as nossas grandes inteligências. Se você olhar para outros países, na história desses países, um patriota que descobriu alguma coisa ou que fez um feito que foi considerado histórico, a primeira coisa que esse país faz é construir um busto dessa pessoa e colocar em alguma praça, em algum lugar. E aqui no Brasil, a gente não enxerga o busto de Santos Dumont, por exemplo, espalhados em várias praças de várias cidades. A gente não enxerga o busto do Miguel Nicoleles. A gente não enxerga o busto de alguns outros brasileiros que fizeram grandes feitos para a humanidade. A gente não vê. Então, nós temos culturalmente uma questão no nosso país que é o reconhecimento de quem nós somos, da nossa capacidade, daquilo que nós temos de mais belo e de mais grandioso. Então, eu começo respondendo o que é progresso. Para conseguir chegar nessa pergunta, então, se sentir confortável em uma situação é progresso? Sim e não. Porque dependendo da situação, você se sentiria completamente desconfortável. E se sentir desconfortável não seria progresso, porque não traria um indicativo de que você amadureceu com o seu emocional. Talvez, por exemplo, em uma situação com a tua sogra, você tem certos pontos de vista sobre a tua sogra e normalmente em festas em que ela está, em algum momento vocês se desentendem. Imagina que você é mulher e tem essa questão com a sogra, que é a mãe do teu marido, do teu namorado. Nesse caso, a falta de conforto com a relação com ela significa um não progresso. Porque você sabe que continuar de brigas com ela não vai mudar o teu relacionamento, você não vai conseguir mudar ela e ela não vai conseguir mudar você. E é nesse sentido que o ser humano precisa trabalhar melhor e mais na sua inteligência emocional e na sua inteligência de lógica de vida. Para isso, eu quero trazer a definição para você do que é inteligência ou de qual inteligência eu estou falando. Eu estou falando aqui da inteligência que deriva do latim intus legere actionem, que significa ler dentro a ação. É a faculdade de compreender dentro. Inteligência, segundo esse autor, Antônio Meneghetti, e esse dicionário aqui, ó, se você jogar no Google, você consegue comprar ele, mas ele é indicado para as pessoas que gostam do estudo da ciência ontopsicológica. Ele não vai ser um dicionário para as pessoas que não têm a curiosidade dessa ciência ou não se sentiram tocadas por essa lógica de vida, tá? Então, não se preocupem em sair comprando
se esse nome não te chama atenção ou se essa lógica não é uma lógica que faça conexão com você. Inteligência. Compreensão das coisas no interior de qualquer fenomenologia. Faculdade que conhece e identifica as formas essenciais e causas de qualquer coisa ou evento. Inteligente ou inteligência não é aquela pessoa que já leu 1000 livros ou que tem um pós-doutorado ou que fala 7 línguas, porque essa, inclusive, pode ser um maior ignorante, num sentido dessa inteligência que eu estou falando. Uma pessoa inteligente que não sabe cozinhar e é colocada dentro de uma cozinha, instintivamente ela olha para aquela cozinha e instintivamente ela compreende a lógica e instintivamente ela vai começar a mexer nas coisas para tentar entender como aquilo funciona. Isso pode ser entendido aqui como inteligência. E por que se sentir confortável em uma situação, como eu sei se eu estou tendo progresso ou não, você vai ter que entender qual é o escopo daquela relação. E o que é escopo? Qual é o escopo vem de maquete. Qual é a ideia? Qual é o objetivo? Dentro de qual análise você está fazendo para entender o conforto? Algumas pessoas dizem que se sentir confortável no trabalho é uma péssima ideia porque você pode parar o progresso. Mas eu costumo dizer assim, de que tipo de progresso nós estamos falando? Porque, pessoal, eu sinceramente, tá? Eu sou uma terapeuta, eu atendo empresas, eu ofereço treinamento para as empresas, eu ofereço atendimentos para as lideranças, para os empresários, para as pessoas. Eu sou uma expert em liberação do trauma e eu faço isso. A liberação do trauma eu faço há mais de 15 anos. O trabalho com empresas e empresários eu comecei mais ou menos em 2017. E eu confesso para você que eu venho vendo as pessoas cada vez mais vivendo angústias, perdidas, as pessoas têm tudo, mas têm a sensação que não tem nada. Recentemente eu ouvi de um homem que é extremamente inteligente, casado, tem filhos, e ele me procurou e ele me relatou assim: Jaqueline, eu queria fazer parte do teu projeto da Escola de Acesso à Consciência, porque uma amiga minha me indicou no momento em que eu falei para ela que eu queria me conhecer melhor. Porque eu comentei com ela como ela mudou. Então, esse cara tem essa amiga e ele notou uma diferença nessa amiga, muito gigante assim, porque ele conversa com ela há muito tempo. E essa amiga passou pela Escola de Acesso à Consciência, ela ficou conosco 1 ano mais ou menos, e entendeu muitas coisas e hoje ela vem e vai dependendo do módulo da escola, dependendo do tema da escola. Então, ele vendo a mudança nela, ele comentou com ela que ele estava nesse momento querendo entender algumas coisas, querendo mudar, e ela disse então, olha, a Jaqueline tem um projeto muito legal que se chama Escola de Acesso à Consciência. Escreve lá para eles e verifica se tu pode entrar no projeto. E justo que ele veio, né, se inscreveu. E aí eu sempre pergunto para todo mundo que está entrando, olha, qual é o teu objetivo aqui? O que você gostaria com a escola? E nesse sentido, eu tenho visto muito essa pergunta, como é que eu sei se eu estou em progresso ou se eu estou numa zona de conforto? E aí essa pessoa me relata que a sensação que ela tem de vez em quando é como se tudo fosse meio de plástico. Por exemplo, você já sentiu a sensação que você está casado, mas que parece que você não conhece o teu marido? Você já teve a sensação que você tem uma casa muito bonita, uma casa muito em ordem, uma casa que é belíssima em termos de arquitetura, em termos de paisagismo, mas parece que você não sente a essência da casa? Você não sente a essência da coisa? Quando você passa um café, você não sente o grão do café. É tudo meio mecânico, é tudo meio robótico, é tudo meio... Não toca, a essência das coisas não te toca. Se você está se percebendo uma pessoa assim, eu te convido a fazer parte do projeto da Escola de Acesso à Consciência. Então digita lá, Escola de Acesso à Consciência no Google, descobre como é esse projeto, porque nesse sentido é importante que você compreenda que tudo toca você.
que tudo está informando você alguma coisa. E a vida fica muito mais bonita. E em relação a essa pergunta, eu me sentir confortável em uma situação é progresso? Sim, completamente, porque antes, por exemplo, você poderia se sentir extremamente desconfortável em uma reunião de trabalho onde você vai ser confrontado sobre o que você fez. E hoje você teve um amadurecimento emocional, você teve um amadurecimento da tua autoestima, você teve um amadurecimento interior, ou seja, você tem uma segurança de saber quem você é e você se sente completamente confortável hoje naquela situação, naquela reunião. Agora, eu sinto que a pessoa que me fez essa pergunta, ela fez essa pergunta para aquela zona de conforto que é perigosíssima, que é o piloto automático. Aí nós entramos em uma outra aula, em uma outra lógica. Piloto automático é um alerta total. E também depende, porque existe um piloto automático que eu posso acionar por economia. Por exemplo, você tem 40 minutos disponíveis, você lembrou que o seu filho na escola precisa levar um lanche hoje e você ligou no seu cérebro que você sabe fazer bolo doce ou salgado. Nesse momento, liga o teu piloto automático, pega logo os ingredientes e vai logo colocar aquele bolo no forno, para que na escola os coleguinhas do teu filho possam comer um bolinho feito para você agora. Talvez dê tempo de você produzir alguma coisa. Talvez você entenda que não vai dar tempo e que você tem que passar numa confeitaria, numa padaria para comprar alguma coisa antes de deixar o teu filho na escola. Então, esse tipo de piloto automático que vem por economia, para que tu não fique pensando demais ou gastando fosfato numa situação que rapidamente você consegue resolver, é maravilhoso. Agora, o piloto automático, imagina um piloto automático para você fazendo amor com alguém. Imagina um piloto automático de você dando uma aula. Eu já participei de aulas que são maravilhosas, em que a aula toca a gente dentro, e já participei de aulas que tu sai da aula e tu não lembra nada do que foi dito. Então, esse piloto automático pode ser diferente dessa zona de conforto. Essa zona de conforto, ela pode ser extremamente incômoda para você porque você pode estar cortando a tua intuição com essa zona de conforto. Outro caso que eu conto para você, certa vez eu atendi uma CEO que de repente, de um cargo que ela tinha ganhando 20 mil por mês, a família toda dependendo do trabalho dela, ela foi desconectada de uma hora para outra na empresa, assim, ó, gerou uma crise horrenda nela. E aí ela tinha feito vários processos terapêuticos e descobriu o meu nome e veio até mim. E a primeira pergunta que eu fiz para ela, primeiro eu senti ela. E eu senti ela extremamente fragilizada, então eu não poderia ter naquele dia uma abordagem muito profunda com ela no sentido de trazer para ela algumas verdades. E então eu fiz a seguinte pergunta para ela: tem dormido bem ultimamente? Tu tá te sentindo bem, com energia? E ela não. E aí então eu fiz uma outra abordagem nela e eu utilizei uma técnica que eu sei que se chama Sinfonia de Possibilidades. Ela ficou deitada, essa sessão foi online, ela estava deitada na cama dela, ela desligou a câmera dela, eu desliguei a minha e eu fiz ali o procedimento da Sinfonia de Possibilidades, que é para dar uma melhorada num sentido de recuperar a energia, o ânimo dela. E marquei o próximo atendimento para 3 dias, dali 3 dias. Ela veio dali 3 dias e eu fiz a seguinte pergunta: querida, olha só, eu queria que tu me relatasse agora, antes da tua demissão, quantos sinais tu teve sobre zona de conforto. E ela, como assim? Eu disse, eu queria que tu pensasse se de repente tu não estava olhando para a empresa de qualquer jeito, fazendo o teu trabalho de qualquer modo, entregando as coisas de qualquer jeito. E ela ficou super desconfortável com aquilo. Por quê? Ela é uma primogênita, então tem toda uma psicologia da genitura ali em jogo. Ela tinha lá uma certa zona de conforto em que ela pensava ela mesma, ou seja,
ela não estava conseguindo ver o que ela estava fazendo de fato. Ela não estava conseguindo fazer aquele destaque, aquela translocação em que tu sai de cena e olha para ti para poder perceber se você está fazendo algo com real dignidade. Ela acreditava que ela estava fazendo o máximo, o melhor. Mas ao longo das sessões, ela começou percebendo, porque eu fui muito aos pouquinhos para não baixar a energia dela, ela foi percebendo que ela estava em uma tremenda zona de conforto e que justo com ela, por ela ser um cérebro muito importante na empresa, a empresa estava estagnada. E ela colocando a culpa nos donos da empresa. E aí ela justificava para mim de inúmeras formas o porquê que aquela zona de conforto estava daquele modo. Até que ela disse assim: mas Jaqueline, eu tentei há muito tempo atrás pedir para eles comprarem um sistema novo, fazerem mudanças, eles não quiseram comprar. Eles não quiseram fazer. E aí então eu olhei para ela e perguntei: e aí então, será que isso não era um plano de vingança? Será que não era aquele momento em que tu pedia para se desconectar da empresa porque a forma como eles estavam conduzindo não estava te ajudando no teu trabalho? Aí ela entendeu que lá, há 3 anos atrás, ela caiu numa zona de conforto ao dirigir aquela empresa, né? Ao fazer a diligência da empresa. Ela viu que ela caiu naquela zona de conforto e que fatalmente, em no máximo 4 anos, ela seria desconectada. Porque ela não estava realmente fazendo de forma como poderia, como deveria. Porque nessas horas, quando tu solicita algo para as lideranças, que seria bom para que as coisas mudassem, existem inúmeras formas de você conversar e de você mostrar, a partir de evidências, o porquê que uma empresa precisa comprar um sistema novo. E a gente precisa sempre, nesse modo, se colocar no lugar como donos da empresa e tentar várias vias se eu realmente quero ajudar aquela empresa, se eu realmente estou ali para ver a coisa melhorar. Senão, infelizmente, pessoal, todos nós temos um lugar na nossa psique, no nosso inconsciente, que é muito perigoso, que são os nossos sistemas de vingança, tá? Essa pergunta sobre os sistemas de vingança não me foi feita e eu acredito que eu possa adicionar uma aula sobre isso. O que são os sistemas de vingança? Isso está surgindo aqui agora, tá? Eu só vou anotar. O que são os sistemas de vingança? Os sistemas de vingança. Como eles surgem? E como mudar isso? Porque eu acredito que isso é extremamente importante, gente. Eu, ao longo desses 15 anos, já atendi, já percebi esses sistemas de vingança em pessoas que ficaram até 10 anos trabalhando internamente a vingança, sabe? Isso é muito comum em empresas e em relacionamentos. Aquela mulher que é traída pelo marido e que não supera aquela traição, ela pode passar anos, então, destruindo aquele homem, semanticamente. E ela vai, sem perceber, porque isso aqui tem a ver com uma memória muito arcaica, tá? Mas a gente trabalha isso numa próxima aula. Espero que eu tenha respondido para você, que você tenha entendido. Se sentir confortável em uma situação é progresso? Primeiro você precisa fazer uma lista para você do que é progresso para você, ok? É importante que você tenha esse conhecimento, porque é sobre você, não é sobre uma receita de bolo. Progresso para mim, por exemplo, pode ser que seja eu ver o meu negócio andando e melhorando cada vez mais, mesmo que o caixa ainda não reflita a melhoria que eu gostaria. Mas se eu olhar para a minha empresa em termos de estruturação, em termos de melhorias, essas melhorias estão acontecendo. Mas talvez eu não esteja nesse momento fazendo vendas com um determinado produto como eu gostaria. Agora, se eu olhar para o total e olhar para o meu ano, analisar talvez o mapa astrológico da empresa, o meu mapa astrológico, e entender o mercado, entender a dinâmica, talvez eu compreenda que, de todo modo, eu não estou muito ruim. De todo modo, eu até estou progredindo. Mas cada um de vocês vai ter um como medir, mensurar o progresso, ok? E cada um de vocês vai ter uma ideia do que é
esse se sentir confortável. Eu te recomendo não ficar na zona de conforto no teu relacionamento, fazendo amor do mesmo jeito, jantando do mesmo jeito, tomando os mesmos vinhos, fazendo as mesmas jantas, fazendo os mesmos elogios, tocando teu marido do mesmo jeito, tocando a tua esposa do mesmo jeito, falando no ouvido da mesma forma, fazendo as mesmas cantadas, brincando do mesmo modo com os teus filhos. Eu aconselho vocês a trabalharem internamente essa questão de se colocarem de uma forma diferente, tá? Porque estar confortável é extremamente importante. Eu, por exemplo, estou extremamente confortável aqui ministrando essa aula para vocês. Eu estou agora extremamente confortável nesse meu escritório aqui, que eu acabei de mudar algumas coisas. Eu estou me sentindo confortável e isso para mim é muito bom nesse momento. Eu, por exemplo, não gosto de utilizar roupas que não me deixem confortáveis, porque eu tenho um aspecto muito sinestésico, então eu não gosto de roupas que me pinicam, que me apertam. Já para outras pessoas, tudo bem. Então, nesse sentido, o conforto também acalma o teu sistema nervoso central. Essa aula é uma aula que eu poderia ficar 2 horas falando sobre o que é conforto. Porém, eu já ultrapassei o meu tempo. Então, eu vou finalizar essa aula agora. E caso tu queira saber mais sobre isso, eu te convido então a participar dos nossos cursos, porque eu tenho um tempo maior para ficar com você. Eu tenho lá a escola, que eu também tenho um tempo maior para ficar com você. E também tem os atendimentos que você pode vir, em que eu vou contribuir com a tua vida e responder todas as perguntas que você quiser, para que você cresça e expanda e para que a tua vida comece a fazer sentido, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!